Saúde, estamos de volta aqui com o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje, que está falando de um tema muito importante, a saúde da voz. Atos triviais como falar, cantar, podem esconder uma engrenagem complexa e por isso a gente precisa cuidar da voz, por isso a gente precisa acompanhar a saúde da voz e aprender a tratar e trabalhar melhor esse instrumento tão importante. Nesse bloco, a gente tem aqui a presença da fonoaudióloga Aline Campanha. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bom. Eu que agradeço. É um prazer. Alegria nossa. Como é que a gente pode manter a saúde da voz em dia na nossa rotina diária? Bom, Fernando, dando continuidade, o que a gente vem conversando, a voz é um instrumento de trabalho mesmo das pessoas que não são profissionais no sentido de cantor, ator, Todas as pessoas que utilizam a voz são profissionais da voz. Então, a voz, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser mantida sempre com uma boa qualidade. E o que a gente deve fazer é sempre falar no tom normal da nossa voz. Lembrar que a comunicação engloba muito mais do que apenas a voz, A nossa comunicação engloba a nossa articulação, a nossa clareza de informação, Então, para que essa voz faça parte de toda a nossa comunicação, a nossa voz tem que ter uma intensidade adequada, que não te cause dor, desconforto. Tudo isso faz com que a nossa voz se mantenha sempre numa boa qualidade. E a nossa comunicação se estabeleça com o mundo, E a gente também recebe. A comunicação é uma troca. Uma troca, Dito isso, é possível entender que alguém possa, em algum momento, descobrir que emitiu, que trabalhou a sua voz de forma errada durante a vida inteira? Pode. As pessoas que trabalham com a voz de forma errada, elas costumam ter algumas queixas, Então, por exemplo, ardor, dor quando vai falar, percebem que a laringe está pesada, sente um cansaço maior ao final do dia. São pessoas que têm queixas ligadas à rouquidão, sente que a voz está enfraquecida. Então, essas pessoas que usam a voz de forma errada, elas costumam ter queixas relacionadas quando usam a voz de forma mais intensa. Dentro da sua vivência de consultório, sua vivência clínica, você conhece muitas pessoas assim que se descobrem usando a voz durante tantos anos de uma maneira equivocada e resolvem um problema que vai dar mais qualidade de vida a elas? Sim, isso é uma rotina comum. A gente percebe muitas vezes que os pacientes chegam com uma queixa de cansaço e eles conseguem relatar que ao final do dia a voz está muito fraca e que eles sentem ardor seguida de cansaço. Muitas vezes o ajuste que ele fez e usou durante todo o dia estava incorreto. Então ele tensionou mais as cordas vocais, ou ele usou uma ressonância, que é essa amplificação do som que a gente tem, mais baixa. Então, quando a gente, às vezes, orienta alguns exercícios respiratórios, alguns exercícios articulatórios, eles percebem que a voz fica mais projetada e toda essa tensão que eles colocavam na laringe é desnecessária. Fazendo esses exercícios, a gente pode saber se tem algum problema? Sim. Quando é feita a avaliação, a gente testa vários campos dinâmicos da voz. Então, eu vejo a sua voz no tom habitual, no tom mais agudo, no tom mais grave. E a gente tenta observar em qual desses ajustes você fica com uma voz mais confortável. Porque a pessoa tem que lembrar que ela fala o tempo todo. Então, o ato de falar tem que ser algo confortável. Mesmo que ela precise usar um ajuste mais agudizado, quando vai cantar, alguma coisa assim específica, mas no geral ele tem que usar a voz no tom normal, agradável, que traga conforto. Igual quando a gente respira, tem que ser orgânico, natural, a gente tem que respirar pelo nariz, inspirar e expirar pelo nariz. Quando a gente faz isso com o uso da boca, tem alguma coisa errada também. A gente está forçando alguma musculatura, algum mecanismo que não está apropriado, A fluência da fala, faz com que a gente tenha que ter pausas respiratórias. E essa falta de pausas, essa fala muito rápida, com a velocidade aumentada,
faz com que a gente não faça as pausas necessárias e a gente incordene. Então, não é incomum, por exemplo, pessoas que vão falar para a televisão, né, esquecerem dessa questão respiratória e falarem frases tão longas que fica difícil do ouvinte compreender e dele se organizar para falar. Então, sai aquela fala que a gente brinca assim, que está atropelada, né? Quando a gente fica também nervoso, né? Quando vai falar algo muito importante também, né? Agora, existem alguns exercícios de fono que são... A gente faz muita careta, né, Aline? Mas tem algum que você poderia sugerir para que a gente tivesse um cuidado com a voz, para dar uma descansada na voz? Que a gente pudesse fazer, tipo, sei lá, por exemplo, ao final do dia ou no início do dia? Existem alguns exercícios que são universais, assim, né? Então, por exemplo, a vibração de língua, se ela for feita suave, ela é uma boa técnica para relaxar a prega vocal, deixá-la de uma forma, ela é importante para o aquecimento e desaquecimento vocal. Então, por exemplo, o vrr, 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 é uma técnica que é fácil e ela pode ser usada. O que a gente tem que lembrar é que os exercícios vocais, eles têm que ser feitos de forma suave, né? Então, assim, a gente não pode fazer exercícios com ajustes errados, com tensões laríngeas. Os exercícios que são específicos de tensão, a gente faz, por exemplo, em casos em que as pregas vocais estão com pouca funcionalidade. São exercícios que a gente usa o empuxo, que dão força, mas esses exercícios são muito específicos. Técnicas universais seriam mais as de vibração e os hummings, por exemplo, muá, mué, que a gente tenta fazer com que o som dissipe mais em todo o trato fonatório. A gente sente um formigamento aqui na região do nariz, do queixo, né? As pessoas que sentem muito esforço para falar, já é um sinal de que precisam procurar um atendimento com uma fonoaudióloga? Ao meu ver, sim, porque o esforço vocal muitas vezes está ligado a uma questão respiratória. E esse desajuste, né, que a gente fala que tudo funciona de forma sincronizada, né? O momento que a gente fala, as pregas vocais estão abertas, permitindo a passagem do som. Quando a gente inspira, a gente precisa coordenar toda essa estrutura para que a gente não fique extremamente cansado ao final. Então, o esforço ao falar pode ser por algum ajuste incorreto ou por uma questão respiratória mesmo, que a pessoa não tem essa percepção do momento, né, das pausas necessárias para serem usadas durante a fala. Esses problemas relacionados a essa distorção, eles podem também ter pontos de contato como problemas de deglutição e até engasgo também, muito comum em mais idosos e até muito comum quando a gente está falando e comendo ao mesmo tempo, sem o tempo necessário para cada uma das ações. Sim, Fernando, não é incomum alguns pacientes que têm quadros de disfonia, que é essa alteração da voz, também possam repercutir com a disfagia, que são distúrbios de deglutição. Isso acontece, muitas vezes, porque a ausência de fechamento glótico completo faz com que uma apneia fisiológica da deglutição que é necessária não ocorra. Então, por exemplo, é muito comum pacientes com queixas vocais terem engasgos para líquido. E quando a gente vai fazer uma avaliação e identificar, a gente percebe que tem um quadro de disfonia associado. Então, a rouquidão, a soprosidade da voz podem impactar diretamente num quadro de deglutição. Muitas vezes, o que a gente faz é trabalhar o fechamento das pregas vocais para que elas tenham uma movimentação e um fechamento adequado, para que restabeleça essa apneia fisiológica e o paciente não deixe de ter queixas. É importante falar que o engasgo pode matar, né? Sim. É até um assunto que fala-se pouco sobre isso, né? Engasgo é uma questão seríssima. Os distúrbios de deglutição, eles são sérios e, como você mesmo mencionou, eles podem levar ao óbito, né? E o que a gente tem que lembrar é que qualquer distúrbio de deglutição tem que ser investigado. Além das questões por aspiração do alimento, que é quando o alimento entra abaixo das vias aéreas e ele pode ir para o pulmão,
causando uma obstrução mecânica, essas aspirações podem causar quadros de pneumonias e muitas que são irreversíveis. Então, qualquer distúrbio de deglutição tem que ser investigado. Às vezes as pessoas falam, mas eu só engasgo com a água. É muito importante que isso seja avaliado. As pessoas criam uma falsa impressão de que o perigoso é engasgar com sólidos, que realmente, né, pode trazer uma obstrução mecânica. Mas todo tipo de engasgo tem que ser investigado. E via de regra, a pessoa que faz essa queixa do engasgo, se for investigar, ela vai ter algum problema também na fala? Tem algum problema vocal? Tem. Nós temos muitas patologias, né, muitas doenças que comprometem tanto o mecanismo, alguns neurológicos, alguns oncológicos, que modificam, né, toda a estrutura, trazendo, por exemplo, uma lentidão da movimentação das pregas vocais, do ato de deglutir. Então, algumas doenças, elas trazem distúrbios de voz, de fala e de deglutição. Por isso que quando se faz uma avaliação fonoaudiológica, todas essas funções têm que ser muito bem investigadas, porque elas muitas vezes estão associadas, né? Não basta simplesmente identificar que tem uma alteração de voz, se esse paciente, além de tudo isso, tem uma alteração de fala e tem uma alteração de deglutição. E quando a gente fala da gagueira, como é que é feito o tratamento? Tem aspectos emocionais que estão relacionados com esse problema? Hoje nós sabemos que a disfluência, né, ela tem um distúrbio linguístico também associado. Então, ela é uma alteração de fala por prejuízos linguísticos também. Tem fatores emocionais, psicológicos que aumentam, mas não são o causador. Eles pioram o quadro, mas o distúrbio linguístico está presente nas crianças que têm essa disfluência. Fala-se muito do tratamento da gagueira usando música, que aí a pessoa pode cantar, aí canta de forma fluente. Por isso, talvez, o componente emocional? Exatamente. Quando a gente precisa programar, planejar o que vai ser dito, é muito mais difícil do que quando se canta algo já aprendido. Então, eu não preciso de ter nenhuma insight próprio, né? A música já existe. É uma construção. Exato. Né? Então, nesse momento do canto, toda a parte que precisa ser programada e planejada pelo falante, ela é excluída. Então, ele não precisa de programação. Por isso que a fala fica mais fluente. E a chamada língua presa, que também pode estar presente não só nas crianças, mas adolescentes, pessoas até mais velhas também? Algumas pessoas têm o freno no lingual um pouco mais encurtado e não foi observado, ou foi observado quando eram crianças e isso não foi melhor tratado, e elas desenvolvem uma distorção na fala. Essa distorção, ela tem que ser investigada e tratada, porque isso, a longo prazo, isso traz prejuízos para a comunicação da pessoa, né? Então, assim, essa avaliação é feita, hoje em dia, o teste da linguinha é feito logo que o neném nasce. Então, o pediatra e o fonoaudiólogo, eles investigam se o frênulo lingual tem um tamanho adequado, porque vai facilitar a sucção e depois a fala. Então, desde o primeiro momento, já é investigado, identificado, e caso tenha algum transtorno... É até comum a cirurgia, né? Ela acontece simples. Muito frequente, né? E ela é muito simples. E a questão da expressão facial, o movimento dos músculos, isso está muito ligado também com a nossa comunicação, né? Com o jeito de falar. A gente comunica o tempo todo com o nosso rosto. A fonoaudióloga percebe isso tudo? É uma composição que faz parte do trabalho? Sim. Quando a gente vai trabalhar a questão da comunicação, as questões gestuais, faciais, interferem diretamente na comunicação. O que o falante tem que estar atento, né? Quando ele fala, ele organiza o pensamento para colocar aquilo em frases, em palavras. Então, o outro que está falando com ele dá um feedback da fala dele. Então, em algum momento, você faz uma face de que não me entendeu. Eu penso, poxa, o que eu falei não está claro. Eu vou reformular, eu vou organizar o que eu vou falar para ver se agora fica melhor. Esta questão de estar de frente, né, da gente poder falar um de frente para o outro, faz com que a gente consiga observar esses outros sinais, que não são só a voz, né, que fazem parte da comunicação. Então, a forma de falar, a entonação,
como fala, né? A forma de articular, a projeção que essa voz tem. Se a pessoa faz mais caretas para falar, se ela faz menos, se a voz é de mais tímida, se a voz é mais segura. O trabalho fonoaudiológico engloba todas essas questões da comunicação. E a saúde da voz precisa ter força para que a gente enfrente também esses desafios novos. A gente falou no primeiro bloco da máscara, mas a comunicação online, que exige um outro esforço da voz, ela é emitida em outras variações. E mais, agora também a gente tem as gravações de áudio, mensagens de áudio, que a gente ainda acelera para ouvir, né? Então, a gente precisa ter uma voz clara para que a pessoa nos ouça no volume 2 vezes mais rápido, né? E que seja preciso, né? Que seja preciso. É um desafio, né? E você sabe, Fernando, que muitos pacientes chegam no consultório a partir disso. Eles falam assim, eu não estou suportando ouvir minha voz no áudio do celular. E eu quero um trabalho que eu consiga articular. As pessoas não me entendem. Eu gravo áudio e depois eu não sei o que eu falei. Então, essa questão de usar muito o gravador do celular fez com que as pessoas que não percebiam que tinham essas alterações, né, que às vezes são sutis, mas que, né, quando vão perceber, ouvir a voz novamente, veem que está difícil de compreensão. Eu não conheço ninguém que não tenha constrangimento de ouvir a sua própria voz. Fica assim, nossa, minha voz é esquisita. Mas a voz que a gente ouve é a voz da gente mesmo ou tem uma distorção? Não, não é a voz exatamente como ela é. A voz gravada, ela passou pelo filtro do celular, então não é a mesma voz. Até que agora, a voz que eu ouço não é a minha verdadeira voz, porque tem a questão óssea também que interfere. Mas é muito próxima, né? Então, por exemplo, se a minha fala é pouco articulada, pouco precisa, ao ouvir o som, eu consigo perceber isso nitidamente, embora não seja exatamente a mesma voz. E os aspectos emocionais, a gente não pode dissociá-los de uma comunicação verbal eficiente, porque quando a gente fala e gesticula e movimenta os músculos do corpo, a gente está liberando também, de certa forma, emoções que nos ajudam a comunicar. Quando a gente tem isso preso, a nossa comunicação vai ficar mais difícil também, né? Sim, exatamente. A comunicação e a emoção, né, elas estão completamente ligadas. É tão perceptível quando a gente vai contar uma história que tem algum afeto, a gente conta, não, mas foi triste, ou não, estava muito feliz, a gente consegue colocar na melodia, né, os sentimentos que a gente teve. Por isso que o profissional da voz, ele tem que se lembrar que uma fala segura, precisa, impacta positivamente, diretamente no trabalho dele. Você ser claro, você ser seguro na sua fala, isso te traz crenças, né? Você consegue no seu trabalho mostrar qualidades por mostrar essa segurança que tem a sua voz. Uma voz mais tímida, uma voz insegura. Isso também transmite algo não diria de incapacidade. De um momento de vida ali, é um retrato do que está sendo dito, né? Da expressão que está sendo colocada. Como é que isso acontece com crianças, adolescentes e também com idosos? Como é que o trabalho vocal, né, nessa fase da vida é abordado? Crianças, elas costumam ter, né? Algumas crianças têm o hábito de falarem muito alto, envolvidas com esporte também, que eles acabam gritando. Então, não é incomum as crianças desenvolverem disfonia infantil. Então, o trabalho com criança, ele pode ser feito desde que seja identificado que tem essa alteração. E aí a gente vai trabalhar de uma forma mais lúdica as terapias, né? Mas lembrando de trabalhar toda a questão para poder trazer todo o benefício para essa prega vocal, para os ajustes. Os idosos também não é diferente. A gente tem que identificar quais são as alterações. E a presbifonia, que é um envelhecimento, né, que traz um prejuízo natural da voz, ele também pode ser trabalhado. A presbifonia, ela está presente nos quadros dos idosos. Como a doutora Karine mencionou, né, tem uma mudança de toda a musculatura vocal. Então, a gente tem que identificar essas alterações, fazer os ajustes corretos por meio de exercícios. A questão de problemas neurológicos também vai afetar, né? Muitas vezes a voz, né? Sim, a gente tem, né, como comentamos,
algumas doenças que comprometem diretamente toda essa musculatura vocal. Alguns pacientes desenvolvem, né, um quadro de hipofonia, que é uma redução da intensidade da voz. Outros desenvolvem uma fala que a gente chama de palilalia, que ela é falada muito rápida. Então, dependendo do comprometimento do sistema nervoso central ou periférico, nós teremos as disartrias, que é onde tem uma alteração da fala e que o componente da voz, a fonação, é uma das bases que é comprometida. Às vezes um AVC pode causar um esse AVC, problema. a doença de Parkinson, né, tratamentos oncológicos, muitos pacientes que fizeram alguma cirurgia oncológica. E a motricidade, que é importante também para a saúde vocal? A articulação, toda essa questão motora da fala, né, ela é muito importante. Então, produzir bem os fonemas, ser preciso no som que se quer produzir. Estamos de novo falando dicas para as mensagens de aplicativos, né, para ter clareza, né? Exatamente. Então, articular bem, né? Vocês já comentaram anteriormente, o uso da máscara fez com que a gente perdesse toda essa questão visual da face do outro. Então, muitas pistas a gente consegue identificar por meio da leitura labial. A máscara fez com que isso não fosse possível. Então, lembrar, né? Inspira, programa o que vai dizer, seja objetivo, articule, né? Tente. As mensagens de áudio, elas são importantes, a gente tem usado para facilitar, mas elas devem ser ditas, né, com clareza. A gente tem que conseguir transmitir uma mensagem e que o outro possa nos compreender. Isso é muito importante, né? Porque uma pessoa insegura, ela vai transmitir, como a gente está dizendo, ela vai trazer insegurança na voz, né? E a gente lembrar, assim, todas essas questões que interferem na voz podem ser trabalhadas. Às vezes eu escuto pessoas falarem assim, mas eu sou muito tímida. Mas tem como melhorar a timidez? O trabalho de comunicação, de performance da comunicação, trabalha essa questão também, para a pessoa ficar mais segura. Então, se ela perceber que é a insegurança que atrapalha, tem como projetar melhor essa voz, trazer um conteúdo que para ela seja mais seguro. E o fato dela acabar lidando mais com o assunto faz com que ele fique mais fácil para ela também. Então, assim, dizer que mesmo uma voz que é mais insegura tem como ser trabalhado. Sim. Isso tem técnicas para ser feito. Tem uma abordagem interessante, às vezes a pessoa pode buscar, né, no ambiente de trabalho, numa relação social, ter um tom mais grave de fala, para ter mais seriedade no assunto. Isso pode acabar acarretando também algum outro problema na voz? É um risco? É um risco, porque, como a gente comentou no início, a voz saudável é a voz que você fala num tom agradável. Então, você tem que falar e não se sentir fadigado ao final. Muitas vezes, o ajuste mais grave faz com que você tenha que descer um pouco mais a laringe. E essa laringe sendo usada de uma forma incorreta durante todo um dia, isso vai trazer um prejuízo. O ajuste vocal inadequado traz alterações. É aquilo que a gente falou, às vezes a pessoa está usando a voz num tom fora do que é o natural e leva isso ao longo da vida, né? Da vida. E muitas vezes a gente, né, quando se percebe que tem essa alteração, a gente fala, deixa a voz ficar mais solta. Tenta falar, né, com algumas técnicas um pouco mais projetado. Aí fala, nossa, eu nunca tinha percebido, mas a minha voz realmente estava muito baixa. Então a pessoa cria, muitas vezes, né, ele já está acostumado com aquele tipo de voz e que ele não acha alterado, até que venha algo associado, né, esse desconforto. Com os músicos é diferente, essa atenção é diferente, eles têm mais habilidade para fazer essas mudanças. Por exemplo, meu queridíssimo amigo aqui de BH, Flávio Venturini, a voz dele é completamente grave, aquele vozeirão de locutor de rádio, mas ele canta num outro tom. Isso força? Pode. Está forçando a voz dele? Os ajustes vocais para o canto, eles são diversos. Eu posso ter uma fala neste tom e cantar, por exemplo, em tons agudos. Isso foram técnicas que foram aprendidas. Então, ele pode falar num tom e ter dinâmica vocal
para cantar em outros. Tipo o Milton Nascimento, com os falsetes também, como o do Exatamente. Flávio, né? Que são treinados. Eu quero dizer Não é que atrapalha a voz. Não, se ele souber usar os ajustes corretamente, não trará malefícios. O que é importante é aprender a técnica para usar de uma forma correta e não sobrecarregar. Esse tipo de atividade merece uma atenção muito especial. Não estou nem falando dos músicos, mas especificamente o Milton e o Flávio Venturini. Por essa variação tão grande, eles precisam de uma atenção especial na voz? Exatamente. Eles fazem acompanhamentos, né, com profissionais qualificados e eles conseguem fazer toda uma manipulação desse trato com muito mais controle do que simplesmente esses cantores as pessoas que não usam a voz no canto, né? Se eu tentar, vou ficar 8 dias sem voz. Exatamente. Porque o ajuste que você vai usar para atingir alguma nota, ou mais aguda ou mais grave, sem ter sido treinada, estará incorreto e você poderá trazer rouquidão. Então vale a pena dizer, não faça isso em casa, né? Não. Tipo, tentar cantar Nascente do Flávio Venturini. O que a gente costuma orientar assim, cante, né? Não precisa cantar muito alto e não tente fazer frequências tão altas ou tão baixas, né? Deixe para os cantores. A gente falou tanto dessa soltura, da gente ser a gente mesmo quando está falando, para se comunicar melhor. É um remédio bom cantar? Cantar não só no chuveiro, mas cantar correndo, cantar na rua, cantar dentro do carro. Faz bem para essa soltura? O canto, ele é muito bom emocionalmente, né? Ouvir uma música, cantar uma música, isso para o estado de espírito é muito bom. Mas a gente tem que lembrar que se a pessoa já tem algum prejuízo vocal, ela poderá piorar. Já vi que não é para cantar. E então, quando se for cantar... Se tiver alguém perto, então, por favor, não canta tente não. cantar no tom natural da sua voz. Né? Mas não aí não vai ter graça. Eu quero cantar igual o Milton Nascimento. Mas são essas mudanças, né, que fazem com que tenha É aí prejuízos. que vai dar um problema, vai forçar muito, né? Exato. Tentar cantar no seu tom natural. Exatamente. Algumas notas agudas, a laringe se organiza de uma forma que, se não for treinada, a pessoa não conseguirá atingi-las. Não, essa não, pula. A outra música, né? Tem que pegar. Mas como exercício é sempre interessante essa soltura emocional que a música nos traz, né? E até para o estado de espírito, né? Estado de espírito, que é maravilhoso, né? Para você se sentir melhor. E a gente canta muito assim o que o coração está dizendo, Exato. né? E procurar músicas que não precisem, né? A gente não precisa pôr uma música muito alta, né? A gente pode cantar num tom mais baixo, né? A doutora já falou, 1/3 da capacidade do aparelhinho, né? 1/3. 1/3. Achei pouco. Ela falou que pode ir até a metade. Eu vou continuar com essa mesma opinião. Tá bom. Bom, eu quero te agradecer, Aline Campanha, aqui pela sua participação, sua generosidade, as informações. Muito obrigado. Volte sempre, que a gente sempre vai ter voz para falar sobre isso, tá? Obrigada, Valeu. Fernanda, eu agradeço. A gente encerra aqui mais um Saúde e Bem-Estar. Muito obrigado pela sua companhia aqui conosco. Mande a sua opinião, mande o que você está achando, sua sugestão de pauta, de assunto que você gostaria de ver discutido aqui no nosso Saúde e Bem-Estar. A gente vai adorar ter sua mensagem aqui conosco. Até a próxima. Saúde!